E a condromalácia, vamos aproveitar a falar disso, mas assim, qual que são as doenças do joelho mais prevalentes? Tem a condromalácia e quais são as outras? Depende muito da idade, né? Então, assim, a gente pega a condromalácia em mulheres, que é a prevalência muito grande. A gente pega, por exemplo, homens costumam ter mais tendinite patelar, é mais comum. É, pessoas com um pouquinho de mais de idade, vamos lá, da minha idade em diante, em torno dos 50 anos, dependendo de como a pessoa estiver praticando atividade física e do peso, o menisco começa a pular fora do lugar, a gente começa a ter insuficiência de menisco, que é apesar de ser é, classificado como sendo lesão de menisco, é um envelhecimento, lembrando que o menisco é um amortecedor que a gente tem dentro do joelho, e a gente tem a perda da cartilagem mais ou menos programada. Então, tem pessoas que acabam entrando na perda da cartilagem, no desgaste um pouco mais cedo. Isso tem um componente genético importante, principalmente entre mulheres. Então, a pessoa pode ter aquela artrose deformante mais cedo. E tem pessoas que têm isso com um pouco mais de idade. Então é importante, quando você pega o paciente no consultório, você ver se os sintomas que ele está tendo são compatíveis com a idade dele. Sintomas e o que a gente vê no exame de imagem. Você pega, às vezes, uma pessoa, uma senhora de 70 anos que corre, eventualmente. Óbvio que ela vai ter artrose na radiografia, mas às vezes a dor dela pode estar sendo do menisco que está inflamadinho, pode ser uma tendinite, alguma coisa assim. Então tem que confrontar, como a gente fala, que a clínica é sempre soberana. E a Entendeu? artrose necessariamente tem dor? Nem sempre. Nem A sempre. pessoa pode ter mais dor, ela pode ter mais inchaço. Se for uma artrose de envelhecimento, ela pode não sentir nada, né? Então, assim, o principal sintoma é dor. Dor Tá. ao movimento, dor mecânica. Tá parado, não tá doendo. Começa a se movimentar, começa a doer, mas o principal marcador que a doença está em progressão é o inchaço, que é chamado sinovite Ah, o artrítica. É. inchaço. Se a pessoa está forçando, o joelho está inchando, mostra que os debris de cartilagem estão sendo lançados na articulação e existe esse inchaço torna o líquido que deveria estar lubrificando, ele fica um líquido inflamatório e ele começa, ao longo do tempo, a destruir a cartilagem como um todo. Então, essa é a bioquímica da artrose. Por isso tem que ser feito o diagnóstico logo e interrompido o quanto antes. E não tem reversão quando destrói a cartilagem? Tem reversão. Dependendo da pessoa, da idade, a gente consegue fazer terapia regenerativa, como eu te falei, membranas, Ah, scaffold, ok. por exemplo. A gente está em estudo, muito em estudo, e tem saído resultados bem interessantes da infusão dentro da articulação que a gente chama de terapia regenerativa. Então, o plasma rico em plaquetas coletado do próprio sangue do paciente, é jogado os fatores de crescimento dentro do joelho. O BMAC, que é coletado da crista do ilíaco, que é o concentrado que vem também com um pouco de célula-tronco, e o aspirado da gordura abdominal Nossa, também. quantas Tudo terapias? isso é considerado experimental no Brasil, outros países Ah, não. tá. Então, no Brasil, eu posso fazer desde que esteja dentro de um protocolo de pesquisa. Eu tenho hoje aprovado 6 protocolos de pesquisa pelo CONEP no meu consultório. Tá. Então, eu consigo encaixar alguns pacientes em protocolos de pesquisa e consigo acompanhar. Entendeu? Então, assim, mantendo o mesmo raciocínio. Você pega, por exemplo, um adulto de 45 a 50 anos que perdeu o amortecedor, um menisco, por exemplo, porque torceu jogando bola e foi lá o médico operou e tirou o menisco. A gente tem cirurgias hoje de preservação de articulação, como por exemplo uma que chama osteotomia, que você altera o eixo da pessoa. A pessoa tem a perna torta, você endireita-se a perna torta. Que é igual pegar um pneu de um carro que está gasto de um lado e você joga para o outro lado. Ao longo do tempo, como você tira o peso, aquela hiperpressão na cartilagem pela falta do menisco, e você joga para o outro lado, ao longo do tempo, o condrócito, que é a célula cartilaginosa, ele vai fabricando mais matriz extracelular, mais o colchão, e você volta a ter uma regeneração daquela cartilagem. Então é impressionante. Você faz uma osteotomia hoje numa pessoa, você olha o raio-x, a linha articular está fechadinha. Daqui a 5 anos ela já está diferente. Diferente. Então você preserva a articulação. É impressionante. Então tem coisas bem interessantes hoje em dia. E, infelizmente, não dá para a gente resolver para todo mundo. E infelizmente, para algumas pessoas, elas acabam indo para aquela cirurgia definitiva que é a prótese. Que o Aham. ideal é que não se chegue lá, que é uma cirurgia que não é isenta de complicações. Mas, quando a gente consegue preservar, salvar, e tem que ser muito bem conversado com o paciente, vale muito a pena. No caso do Neymar, Sim, né? O Neymar sofreu várias lesões de joelho sim, e nem por isso ele deixou de jogar bola, sim. né? Ali, aquele caso foi um caso que deu para reverter. Uhum. Lógico que a gente vê que ele está continuando com o esporte.
O enfoque no atleta profissional, eu atendo muitos jogadores no consultório. Jogadores, atleta em geral, de outras modalidades, etc. O enfoque é um pouco diferente, porque você fazer uma cirurgia que vai demandar muito tempo de regeneração naquele tecido, às vezes leva 1 ano, 2 anos, e ele acaba perdendo o contrato. Então, muitas vezes a gente usa um método mais rápido, um menisco que daria para a gente costurar, acaba tirando um pedacinho. As próprias terapias celulares são muito utilizadas em jogadores para a gente conseguir manter ele ativo. Só que a maioria deles acaba pagando o preço lá na frente. Porque É. continuam com a atração lá, Aham. com aquele movimento, Sim, e uma hora ou outra sim. vai ter que parar por aquele problema, Sim, talvez, né? exatamente. Aí às vezes tem que parar e às vezes você acaba fazendo uma cirurgia mais radical, uma prótese, às vezes, assim, num paciente mais jovem, justamente pelo fato de não ter conseguido ter feito um tratamento mais standard, como se fosse para um amador, entendeu? Mas faz parte do esporte, né? O conceito de saúde no esporte profissional é um pouco diferente do esporte amador. Faz Aham. parte, isso é muito bem conversado, e o atleta está ciente disso, o empresário está ciente, e a gente acompanha até onde dá.